Sim. O primeiro livro, que é o Gênese, o nosso é a Gênese, o dele é o Gênese, né? Que foi um nome dado... o Gênese quer dizer origem, nascimento, criação, que foi um nome dado pela Septuaginta dos hebreus, tá? E o segundo livro, o Êxodo, Êxodo quer dizer saída, partida, que dava exatamente os anos em que eles saíram do Egito depois daqueles anos todos de sofrimento, de escravidão. E hoje a gente começa com o terceiro livro do Pentateuco do Moisés, que é o Levítico. Levítico, esse terceiro livro do Moisés, é do original do hebraico Torá. Ele é o terceiro livro e ele quer dizer Vaikra na língua deles, ou seja, chamado por Deus. Ele é uma referência aos levitas, a tribo de Arão, que foram os primeiros sacerdotes judaicos. É um livro teocrático tratando quase exclusivamente das vidas sacerdotais, mas a maioria dos seus capítulos de Deus do Monte Sinai a Moisés, com a missão de repeti-las aos israelitas e sacerdotes durante o Êxodo. Conta como realizar as ofertas no tabernáculo e como se portarem enquanto estiverem acampados à volta do santuário. Ele foi escrito primordialmente para a liturgia judaica no exílio, durante toda aquela caminhada, centrada na leitura e na pregação, ou para incluir os fiéis nos templos de Jerusalém e de Samaria. Esse teocrático, ele tem caráter legislativo, apresenta em seus textos ritual dos sacrifícios, normas do período de pureza e impurezas, que são as impurezas, que dar à luz era considerada impureza, doença de pele, toda ela era era impureza, mofo, deixar a roupa mofar, ter líquido, ou corrimentos, ou gonorreia, tudo isso nesse livro teocrático, no terceiro, é dito como impureza da pessoa. Tá? A lei da santidade, no calendário religioso, tem uma exceção de trechos históricos nos capítulos 8 e 24. São as leis que narram as santificações, os códigos sacerdotais, os códigos das santidades, e também o apêndice que traz os votos, atingiu o seu formato atual durante o período persa, ou seja, foi escrito durante todo esse tempo, e ele terminou e teve o seu formato no período persa, que era de 538 a 332 a.C. O quarto livro é chamado Números. Ele é derivado do latim numeri. É uma referência aos 2 censos dos israelitas, resultado de uma edição sacerdotal e de uma fonte jadeísta realizada no início do período persa, do século II. Começa no Monte Sinai, onde os israelitas haviam recebido suas leis e renovado a sua aliança com Deus, que passou a habitar entre eles no tabernáculo. E a próxima missão, então, era tomar posse da terra prometida. O recenseamento do povo no Monte Sinai e os preparativos para a retomada da marcha, capítulo 1, versículo 10.6, diz: Deus manda Moisés numerar as tribos. É a primeira parte do livro. A pontuação é contada, a população é contada e os israelitas reassumem a jornada, mas logo aparece um rumor sobre as dificuldades da viagem, rumor entre os povos, entre os soldados, entre o povo que iria transitar para essa passagem. E os questionamentos sobre a autoridade de Moisés e Arão e Deus sobre aquilo, então destrói nessa contagem que Deus mandou Moisés fazer, foram destruídos aproximadamente 15.000 pessoas de várias formas variadas. Por quê? Eles adoeceram, eles tiveram
peste, eles tiveram brigas entre si e foram destruídos. E aqueles que eram suspeitos eram mortos pelos soldados. A história da jornada do Monte Sinai, o envio dos espiões até Moabe e o relato que eles fizeram é a segunda parte do livro, ou seja, as murmurações 8x do povo contra as dificuldades que teriam no caminho. Eles previam que poderiam ter dificuldades, então eles não queriam transitar em direção à terra prometida. E o medo deles e o comodismo que eles estavam, eles então começaram a murmurar dificuldades. Capítulo 10, versículo 11, 21 e 22. Eles então chegam até a fronteira de Canaã e enviam espiões para reconhecer realmente o terreno e a política de uma temerosa condição encontrada no caminho. Eles tinham que fiscalizar para ver se aquela dificuldade murmurada pelo povo realmente existia. Os israelitas se apavoram, têm muito medo e desistem, mesmo os espiões tendo voltado com cesta cheia de alimento, de uva, de frutas, de carnes. Eles então desistem de se apoderar do território que Deus havia dito, a terra prometida. Deus, então, condena-os todos à morte no deserto, até que uma nova geração possa crescer para assumir a tarefa. Por quê? Aqueles daquela época estavam pegando o seu comodismo da época, do local, com medo de ir e de sofrer de novo. Eles queriam permanecer e não ir para a terra prometida, mas Deus queria que eles fossem. Como eles teimaram e não foram, Deus os colocou para andar no deserto e morrer todos. Só sobrariam os novos, que eram reencarnantes. Tá? A nova geração, na planície de Moabe, antes e pronta para cruzar a planície do Rio Jordão, é a terceira parte do livro, capítulo 21, versículo 21 ao 36. Em suma, este livro de interesse histórico fornece detalhes acerca das cotas dos israelitas no deserto e os acampamentos. O recenseamento do povo no Monte Sinai, a contagem que podem lutar, dos homens que podem lutar, dos homens com mais de 20 anos, e a tribo de Levi foi isentada e ficou fora do censo. Por quê? Eram pessoas novas, dispostas, espíritos recém-encarnados. E o povo de Levi era aquele povo que obedecia e que seguia a Deus realmente. Os preparativos para retomar a marcha da terra prometida, a história da jornada do Sinai até Moabe, com o envio dos espiões que retornaram com uvas de Canaã, dizendo que a terra era muito abundante e dela emanava leite e mel, mas com relatos e murmúrios de dificuldades que teriam no caminho, reclamaram contra Deus e foram punidos com fogo. Moisés reclama da teimosia dos israelitas e os seguem para o deserto de Parã. Os eventos da planície de Moabe, com o povo feito censo para recontagem, os homens que permaneciam eram os com mais de 20 anos. As fronteiras de Canaã são explicadas. A terra prometida foi dividida por sorteio, sob o comando de Eleazar, Josué e os 12 príncipes das tribos. E Moisés, então, recebe ordem de nomear Josué como seu sucessor. Ou seja, este livro é a história de como eles fizeram e nos mostra, dentro da Bíblia antiga, que o homem reclamou, o homem deixou de cumprir ordens divinas, que era mais direta, porque eles não entendiam os ensinamentos. O que o Moisés passava era muito difícil, porque eles diziam, não, nós somos iguais, por que nós não ouvimos? Por que só você é que recebe? Então, eles começaram a duvidar do próprio Moisés. O que Deus fez? Os puniu por mais anos e anos, fazendo nascer geração nova, porque aqueles novos iriam cumprir o que ele queria que cumprisse para conseguir a terra prometida. Essa é a história do quarto livro. O quinto livro é chamado de Deuteronômio.
Ou seja, é a segunda lei em hebraico, é chamado de Devarim. O título em hebraico é derivado do primeiro versículo, Ela Devarim. Estas são as palavras que Moisés falou. Essa é uma referência à frase da Septuaginta, uma segunda lei, e subentende-se ou a reedição ou a síntese das leis anteriores com um estilo diferente, parecendo o começo de uma nova história daquele povo eleito, que eram os mais novos, que a maioria dos mais velhos ou tinham morrido, ou tinham sido matados, ou tinham morrido no fogo. Contém o Deuteronômio os discursos de Moisés no deserto, aquele povo todo, e durante o êxodo do Egito para a terra prometida por Deus. E os discursos contidos nesse livro reforçam a ideia de que servir a Deus não apenas seguir a sua lei, mas repetindo-as para as gerações a seguir. E dentro em breve morariam nas casas, nas vilas e cidades da terra prometida. Ou seja, era apenas cumprir os ensinamentos que Deus estava mandando àquela época à cultura daquele povo. Não é uma simples repetição das leis anteriores, mas o Deuteronômio oferece complementos, esclarecimentos e modificações sobre o primeiro livro que tinha sido escrito, e está dividido em 3 sermões ou homilias, proferida por Moisés a todos os israelitas, na planície de Moabe, antes de chegarem à entrada da terra prometida. Relembra os 40 anos vagando pelo deserto e termina com a exortação para que se observe a lei mosaica. Relembra aos israelitas a necessidade do monoteísmo, da observância das leis de Deus que lhes entregou no Monte Sinai, da qual depende a posse da terra que irão conquistar. Oferece também o consolo de que mesmo que Israel se mostre infiel e por isso perca a terra, com arrependimento tudo poderá ser restaurado, ou seja, reconhecer o próprio erro. Ele chama Israel, mas os israelitas, se o povo de Israel, né, se mostrar infiel acerca da terra prometida, o arrependimento, o ato que eles tiverem de arrependimento, poderá ser restaurada a vida e ser de novo prometido por Deus. Mas eles têm que fazer a força para chegar, porque Deus não pode entregar na sua bandeja, na sua mesa, na sua cama. Existe o nosso esforço de cada um. Nos versículos finais, Deuteronômio, capítulo 34, versículo de 10 a 12, a frase mais impactante é: não se levantou mais em Israel profeta algum como Moisés, por causa da descrença do povo. Então Deus não enviou o que poderia ser a continuação do Moisés. Aí, na próxima semana, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, que foi a última mensagem recebida de Moisés por Moisés de Deus. Deus deu para ele, então, como o povo estava naquela situação, e ele já estava prestes a partir para o mundo superior, Deus passou para ele os 10 mandamentos, explicando tintim por tintim, na forma em que aquelas pessoas pudessem entender por quê. Todos os livros que ele fez, os ensinamentos dados, o sofrimento passado, teve que passar gerações para chegar numa gerações mais nova e dar continuidade. Então, por último, Moisés psicografou de Deus, né? Deus passou para ele. Ele não escreveu. Segundo a história, os 3 pesquisas que eu fiz, os 10 mandamentos veio escrito na pedra por uma luz muito forte e que era como um raio. Tá? Então, só que quando Moisés chegou lá na aldeia, ele viu o pessoal, que ele ficou muito tempo fora, o pessoal adorando um Deus, ele quebrou a pedra. Semana que vem a gente continua.